No vídeo de agora a gente vai falar, o Flamengo tentou ou não tentou o John Arias? Por que a gente está mencionando esse assunto? Porque o John Arias está sendo contratado pelo Palmeiras. E a gente vai trazer todas as informações, valor que o Palmeiras vai pagar, forma de pagamento, Fluminense vai receber alguma coisa ou tentou John Arias, o Flamengo tentou ou não John Arias, o Flamengo dificultou a vida do Palmeiras ou não nessa contratação do John Arias pelo Verdão junto ao Wolverhampton. A gente vai trazer todas essas informações. Também vamos falar do volante Alan. Está na mira do Vasco, mas há grande chance de ele ir para uma outra equipe da Série A do futebol brasileiro. Eu vou dar um spoiler. É de São Paulo, mas não é o São Paulo, um clube que já tentou o Alan anteriormente. E também, por falar em São Paulo, vamos contar aqui a estratégia do Flamengo para ter Marcos Antônio. Pois é, volante do São Paulo, destaque da equipe do Crespo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos agora para as informações, pessoal. É o seguinte, John Arias. A gente trouxe aí nas outras redes sociais, nas últimas horas, Palmeiras acertou a contratação de John Arias. E a grande questão, o Flamengo tentou? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Eu vou trazer aquilo que eu ouvi lá no Flamengo. Sim, o Flamengo, não vou dizer a palavra tentou, porque o Flamengo não fez uma proposta. O Flamengo entrou em contato, como acontece, sondou a situação do John Arias. Olha, John Arias, e aí? Tem interesse? Ligou para os representantes do atleta. Na ocasião, o John Arias falou, não tem, porque o Flamengo é rival do Fluminense e tal, não pegaria bem. E isso, gente, aconteceu um tempinho atrás. Foi antes do Flamengo iniciar a negociação por Lucas Paquetá. O Flamengo iniciou a negociação por Lucas Paquetá no finzinho de dezembro, ou seja, tem muito tempo. Agora, o Palmeiras foi lá, fez uma proposta ao Wolverhampton, 25 milhões de euros. Por contrato, o Fluminense tinha a prioridade, poderia chegar aos mesmos números que o Palmeiras ofereceu e levar o jogador. O Fluminense chegou ao limite de 20 milhões de euros. Obviamente, o Wolverhampton não aceitou, porque tinha uma proposta de 25 milhões de euros. No fim das contas, o Palmeiras levou, vai assinar um contrato com um jogador válido por 4 temporadas, vai pagar 25 milhões de euros em parcelas durante 4 anos, sendo 2 parcelas por ano, uma em cada semestre. E o Fluminense ainda vai receber 800 mil euros. Porque quando ele foi vendido pelo Fluminense ao Wolverhampton, ficou combinado que o Fluminense teria direito a 10% de mais-valia. Ou seja, 10% do lucro da venda futura. O Fluminense vendeu o jogador ao Wolverhampton por 17 milhões de euros. O Wolverhampton está vendendo agora por 25. Ou seja, um lucro de 8 milhões de euros. O Fluminense tem direito a 10% desse valor, 800 mil euros. Dá em torno aí, sei lá, 5 milhões e meio de reais, mais ou menos isso. No fim das contas, o Fluminense está lucrando mais um dinheirinho aí com essa ida do John Arias ao Palmeiras. Mas resumindo, o Flamengo sondou, não vou dizer que tentou, mas se interessou lá em dezembro, um tempinho atrás, tá bom? Vamos falar agora do volante muito fraco, vai por mim. Vamos falar agora do volante Alan. Pois é, o Vasco foi mais um clube que demonstrou interesse no volante Alan do Flamengo. Fernando Diniz pegou o telefone, ligou para o jogador. Pá, e aí, Alan, você topa vir para o Vasco e tal, não sei o quê? Demonstrou interesse. A diretoria, obviamente o Diniz fez isso, com o aval da diretoria, provavelmente Admar Lopes, que hoje é o diretor do Vasco da Gama, o homem responsável pelas negociações do Flamengo, do Vasco da Gama. Porém, o volante Alan está mais próximo de um outro clube da Série A. É o Corinthians. O Corinthians que é o volante Alan de qualquer jeito. Inclusive, um membro da diretoria do Corinthians, quando eu perguntei, falei, alguma chance de Alan do Flamengo chegar aí ao timão? Aí o rapaz respondeu assim, estamos lutando para tê-lo. O Corinthians não desistiu do Alan, está tentando, só que a gente sabe que a situação financeira do Corinthians também não é boa, tal como a do Vasco da Gama. Resta saber quem vai levar a melhor. O São Paulo, entre aspas, tirou o time de campo. Mas o Corinthians hoje é o clube que está mais próximo de contratar o volante Alan. Pelo menos é o que eu ouço nos bastidores, tá? Conversando com membros da empresa que agenciam a carreira do volante Alan. É pelo menos o meu entendimento. Agora, o Vasco, que está firme no mercado, pode chegar lá no Flamengo e fazer até uma proposta melhor que a do Corinthians. E aí o Flamengo virar para o jogador e falar, o Vasco fez uma proposta melhor. O Corinthians vai ter que chegar perto disso ou fazer mais ou menos isso. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas, de fato, o Vasco, sim, tem interesse. Fernando Diniz ligou para o jogador. Mas hoje o Corinthians é o clube que está mais próximo, digamos assim, até porque está conversando com os empresários do atleta há mais tempo, antes mesmo do São Paulo, tá? Antes mesmo do São Paulo, só que agora o São Paulo desistiu. E por falar em São Paulo, o Flamengo já tem a estratégia para conseguir a contratação de Marcos Antônio. Por quê? O Flamengo, na última reunião com o São Paulo, fez um acordo com o São Paulo. Beleza, São Paulo, vamos fazer o seguinte, a gente mantém interesse no Marcos Antônio, beleza, só que a gente vai botar um pouco o pé no freio nessa tentativa,
Só que teremos a preferência da compra desse jogador no meio do ano, na próxima janela de transferência. Vocês topam? São Paulo foi lá, apertou a mão. Um acordo de cavalheiros. Não tem nada assinado. É um acordo de cavalheiros entre os dirigentes. No caso, José Boto e provavelmente Rui Costa, que é o diretor de São Paulo. E aí, no meio do ano, o Flamengo vai fazer uma proposta para comprar o jogador. Lembrando que esse jogador ele pertencia a Lazio, foi emprestado ao São Paulo com um valor de obrigação de compra. Se ele batesse as metas, bateu de maneira bem tranquila. E agora o São Paulo vai ter que tirar do bolso 4,2 milhões de euros em parcelas, tá? Que dá mais ou menos 26 milhões de reais. Porém, o São Paulo também vive uma crise financeira. Mas sabemos que para o Flamengo ninguém vai aliviar. Ninguém vai aliviar. Então o São Paulo não vai fazer a venda desse jogador por menos de 8 milhões de euros. Isso é informação, não é achismo. Embora o São Paulo não tenha colocado nenhum valor fixo. Olha, eu só vendo o Marcos Antônio por esse valor. Não fez isso. Não fez isso. Mas nos bastidores o Flamengo sabe que por menos de 8 milhões de euros o São Paulo não vende Marcos Antônio. E tá tudo bem. É um jogador de 25 anos, valorizado. O São Paulo que fez uma boa negociação na ocasião com a Lazio. Botou um valor de obrigação de compra extremamente baixo, pelo que o jogador apresenta, pelo que o jogador está valorizado no mercado. No fim das contas, São Paulo fez uma boa negociação com a Lazio. E agora o Flamengo vai tentar comprar esse jogador no meio do ano, pelo menos esse é o acordo de cavaleiros. Tá bom, pessoal? Galera, vamos lá. Eu vou começar com a lista de inscritos do Flamengo na Libertadores Sub-20. Alan Santos, Camargo, da Mata, Daniel Salles, Daniel Silva, Diego Guimarães, Ernesto Munhoz, Guilherme Gomes, Gustavo Ramírez, Gustavo, João Couto, João Vitor, Josmar, fica de olho nesse jogador, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, Luiz Felipe, Pablo Lúcio, Rian Roberto e Werneck. O Wanderson, lateral direito, está sendo negociado com o Atlético Mineiro, por isso ele não foi relacionado, não foi inscrito. E o Douglas Telles, atacante, que eventualmente é até relacionado para o elenco profissional, ele não foi inscrito na competição por conta de uma questão de saúde, gente. Ele, em exames, ele apresentou traços falcêmicos, tá? É mesmo, não vou dizer o mesmo problema, porque isso não é um problema de saúde, né? Mas, enfim, é uma mesma característica, digamos assim, que eu não quero cometer, né, nenhum ato falho em relação à medicina, mas ele tem a mesma situação que o volante Alan tem. Lembra que o Alan não foi relacionado? O Flamengo jogando em altitude por conta desses traços falcêmicos. E que são esses traços falcêmicos? Eles impedem a prática do futebol em altitude, causam efeitos como desidratação, hipertermia, acidose, que é desequilíbrio nos níveis de ácido presentes no sangue, e uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue. Isso acontece em altitudes elevadas. E esses efeitos são potencializados. Como a Libertadores Sub-20 será disputada em Quito, então o Flamengo optou por não inscrever Douglas Telles e ele fica à disposição, obviamente, do elenco profissional, treinando com o técnico Sub-20, tá? Ó, galera, eu tô vendo muita gente aí noticiar e dizer que o Flamengo não faz um bom trabalho porque não consegue arrumar um caminho para o volante Alan. Peraí, gente, a linha de raciocínio não é essa. O Flamengo não tem dificuldade de negociar um jogador. O Flamengo não quer chegar e negociar o Alan, ficar oferecendo o Alan para Deus e o mundo. Sabe qual é a verdade? Os clubes interessados, que estão em dificuldades financeiras, com uma saúde financeira por aqui, que tem dificuldade de contratar o jogador. Vamos lá, o São Paulo tentou, mas não queria pagar pelo jogador, queria empréstimo com o Flamengo pagando parte do salário. Corinthians, a mesma coisa. O Vasco, provavelmente, a mesma coisa. O Santos é outro clube que quer o jogador, também a mesma coisa. Então não é o Flamengo que tem dificuldade em se desfazer do Alan. São os outros clubes, sem dinheiro, que querem ter o jogador na moleza. Repito o que eu já falei em outros vídeos. Quando o Flamengo estava com dificuldade financeira, ninguém aliviava para o Flamengo. O Flamengo não tem que aliviar para ninguém. Ah, mas o volante vai ficar... Sim, vai ficar ali. Vai ficar ali. O salário é alto, o custo-benefício não vale a pena. Mas entre você, entre aspas, doar um jogador para um rival, é melhor você tê-lo no elenco e a qualquer momento você poder utilizá-lo, relacioná-lo. Era basicamente o que acontecia com o Michael. O Flamengo só aceitou, rescindiu o contrato quando valeu a pena para o Flamengo. E com o volante Alan é a mesma coisa. Então não me venham com essa narrativa de que o Flamengo tem dificuldades em negociar o Alan. Não. O Flamengo pode ter dificuldade de fazer contratações porque os clubes não querem, fazem jogo duro, o jogador às vezes não quer vir para o futebol brasileiro, prefere ir para um clube menor da Premier League, aí sim. Agora, dizer que o Flamengo tem dificuldade de negociar o Alan, gente, calma aí, né? Calma aí, né? Calma aí. Quem tem dificuldade são os clubes brasileiros em contratar que não tem dinheiro, muito pelo contrário. Vamos lá, galera. Por falar nisso, o Flamengo fechou a venda do zagueiro Iago, já era algo que a gente via noticiando. Agora ele foi liberado para viajar, tá liberado, vai viajar, vai se apresentar ao Orlando City. Flamengo vendendo 50% dos direitos econômicos do atleta por 8 milhões de reais, para ser mais exato, 1,5 milhão de dólares, 8 milhões de reais.
O Flamengo é dono de 60% desse atleta, 40% pertence ao Volta Redonda, mas por contrato o Flamengo pode comprar mais 10% do Volta Redonda por R$ 500 mil. Verem como é que fica a divisão. É sempre proporcional, tá? O Orlando City comprou 50%, os outros 50% proporcionalmente ficarão divididos entre o Flamengo e o Volta Redonda. E desses R$ 8 milhões da venda dos 50%, o Volta Redonda recebe de maneira proporcional. É assim que funciona no mercado da bola. Não é só com o Flamengo, Volta Redonda e Iago. É dessa maneira, tá bom? Eu, particularmente, acho uma boa venda, já expliquei aqui, vou resumir. O jogador tinha contrato até dezembro desse ano, não ia renovar, ia sair de graça ao término da temporada. Ele não pode mais jogar pelo Sub-20. No elenco profissional não será mais utilizado. O Orlando City vai assinar um contrato com esse jogador de 4 anos. Em 4 anos eu duvido que ele não se valorize, não seja vendido, e o Flamengo, consequentemente, ganhe mais dinheiro com isso. Então, gente, no fim das contas, foi uma boa negociação do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo aqui, Luiz Araújo foi fazer exames e constatou uma pequena lesão muscular, tá? Então, provavelmente, esse jogador não vai ser relacionado para pegar o Sampaio Corrêa. Ele foi preservado na última partida por conta de dores musculares. Ao realizar esse exame, constatou, repito, uma pequena lesão muscular. Me falaram aqui, não é grave, mas tem lesão. Foi exatamente o que a fonte do Flamengo me disse e eu estou noticiando para vocês aqui agora. Beleza? No próximo vídeo a gente traz o provável time do Flamengo para pegar o Sampaio Corrêa e eu já vou deixando vocês pensarem aí, qual deve ser o time para pegar o Sampaio Corrêa? Tem que poupar, não tem que poupar, Campeonato Carioca, enfim. Quero a opinião de vocês, tamo junto. Beijo, forte abraço, fui! Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Mengão, né? Neste sábado, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Mais um giro de notícias importante para você ficar super atento e antenado sobre tudo que está sendo falado do maior clube do Brasil, combinado? E disse essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!